How shall we escape if we neglect this great salvation? Now, Paul was saying that to his Hebrew audience. Now, they didn't have tape recorders today like we got here, but they had scribes who sat there taking it down, just as Paul was preaching it, and that's what it is right here. We're getting about tape recorders, and these tapes go over the Word. See? To show that it is the truth. Our religion is not in vain. It's absolutely the resurrected Jesus Christ. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E também, depois de Mateus, nós vamos ler Hebreus 10. Graças a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 43 até o 48. Todos acharam? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Há um propósito nisto, né? Aí Jesus, ele dá a resposta do porquê que nós devemos fazer isto, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra, ela, quando fala sobre perfeito, ela implica um desenvolvimento tal ao ponto de chegarmos à piedade, que é ser como Deus, né? Um crescimento na maturidade e piedade, um crescimento total. Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Os sacrifícios feitos não dava perfeição. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis, aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifícios e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escábelo de seus pés. Porque com uma só oblação, o que ele fez? Para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. O que diz? Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém. Pai, agradecemos a Ti. Como é maravilhoso, dá alegria, dá coragem, dá uma satisfação de estar Te adorando. Tu és santo, louvando o Teu nome, engrandecendo a Ti. Agora vamos falar da grandeza do Senhor, a obra sublime que o Senhor conquistou ali no Calvário, aquilo que o Senhor veio fazer, o objetivo, o alvo do Senhor, a nossa alma, o nosso coração, conquistar a Tua noiva, através daquele sacrifício unir nós ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo isto. Concede, ó Deus, graça o suficiente para que possamos entender e também termos, ó Pai, o Espírito de Cristo para ministrar Tua palavra através do Teu grande amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Glória a Deus. A nossa vida começa no Calvário. Uma expressão do irmão Branham, uma frase dele, falando sobre a vida de cada filho de Deus. E eu pude entender um pouco mais lendo Hebreus capítulo 5 e 6, a mensagem aquele dia no Calvário e a mensagem perfeição. O porquê que a nossa vida começa no Calvário. É muito simples. Quando se diz que uma vida começa, é porque, na verdade, ali houve um nascimento. Ali houve realmente uma ressurreição. E antes estávamos mortos. Se a nossa vida começa no Calvário, até o Calvário estávamos mortos.
Agora, é muito simples de ver isto na Bíblia, mas nós precisamos ver. E isto parece ser rudimento, mas é a perfeição. Não é mais rudimento, é a perfeição. Porque é exatamente isto que Deus requer. Deus requer perfeição. Mas nós sempre olhamos a perfeição naquilo que nós fizemos. Naquilo que nós... Mas veja, eu não faço isso. Mas veja, eu não faço aquilo. Mas veja, eu sou assim. Mas veja, eu tenho me comportado. Mas veja, eu não ofendo ninguém. Mas veja, eu não falo mal de ninguém. Mas veja, eu não penso coisas erradas. Quer dizer, nós julgamos a nossa perfeição por aquilo que nós fizemos. Quando que isso tudo está contrário ao ensinamento bíblico. Que a nossa perfeição está naquilo que Ele fez. Não naquilo que nós fizemos. E nós vamos ver que até o Calvário, sendo que a nossa vida começa no Calvário, estávamos mortos. Isto é, vegetando no mundo. Em Efésios capítulo 2, vocês vão ver no versículo 1, Paulo dizendo: e vos vivificou, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. O pecado causou a morte. O pecado separou nós de Deus, porque morte quer dizer separação de Deus. No verso 5, Paulo disse: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Enquanto o ser humano não encontra o Calvário, ele está morto, ou, numa linguagem, separado de Deus. O irmão Brana pregou a mensagem intitulada Vida, e ele cita algumas coisas ali que você vai lembrar quando eu citar, que as pessoas dizem. Eles pegam o seu carro, algumas latinhas de cerveja, algumas garrafas, com algumas mulheres, vão aos bailes e dizem: isto é que é vida. Aí o irmão Brana diz: não, isto é morte. E na verdade isto é morte, isto é separação de Deus. Vocês vão ver Isaías capítulo 59 dizendo: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, quer dizer, separam. Vocês vão ver em Romanos 6 e 23 que o salário do pecado é a morte. Então até ali estávamos separados ou mortos. Então a simplicidade de o porquê que a nossa vida começa no Calvário. Na verdade, quem vive é o cristão. Porque você tem uma verdadeira vida. Eu estou falando da vida eterna. Aquela palavra grega chamada zoe, que é a própria vida de Deus. Quer dizer, Deus repartiu a sua vida com você. E o mais importante de tudo, que Deus é exclusivo em termos de vida eterna. Você pode entender isto melhor se você vê uma frase exclusivo, um produto que é exclusivo em um mercado. Você não vai encontrar naquela cidade em mercado nenhum, só naquele mercado ali.
Se você quiser encontrar aquele produto, é naquele mercado do Zé. E Deus também fez isso. Vida eterna é só com Ele. Se você quiser vida eterna, vai ter que ir nele. Não tem outra fonte. Não tem igreja, não tem religião, não tem sacerdote, não tem bispo, não tem padre, não tem papa, não tem pastor. É Ele. Ele tem vida. Ele é exclusivo. A vida eterna é exclusiva de Deus. Só Ele é eterno. E o que Ele fez? Ele compartilhou isso comigo e contigo. Essa vida eterna. E isto para nós, que nós vamos ver durante esses dias, é mais do que nós merecemos. Porque Deus, para chegar na presença dEle, Ele requer perfeição. Mas como achar perfeição em mim e você, quando você ouve muitos dizerem: ninguém é perfeito? Irmão Branham, nessa mensagem, ele usa esta frase: muitos dizem, ninguém é perfeito. Irmão Branham diz isso, e nós usamos esta frase, mas ninguém é perfeito. Então ninguém vai para o céu. Por que ninguém vai para o céu? Porque Deus requereu perfeição. E como Deus vai requerer uma coisa que não se pode ser alcançada? Mas daí você ouve, mas ninguém é perfeito. Mas daí você vai para a Bíblia e lê o versículo 14 de Hebreus 10. E você vai ver este Hebreus capítulo 10, versículo 14, junto com Colossenses 2:10. E você vai ver que Deus, Ele não requereu uma coisa tão difícil, porque Ele é um Deus que abre caminho aonde não há caminho, para provar que Ele é o caminho. Se Ele é um Deus que colhe aonde Ele não planta, Ele pode achar perfeição aonde não tem. Vocês vão ver no versículo 14, porque com uma só oblação, o que Ele fez? O irmão Branham soletra isso aqui: aperfeiçoou. Aí ele diz assim: até quando? Até o próximo avivamento? Até o próximo culto? Até o próximo ano? Para sempre. Os que são santificados. Aí quando você vai para Colossenses 2:10, você vê verdadeiramente aonde Deus pode te enxergar, te ver. E estais perfeitos nele. Aí você ouve a tão famosa frase: mas ninguém é perfeito. Aí você vai ter que tirar esta frase. A partir desses cultos, você vai ter que tirar esta frase. Porque senão, você vai dizer que não tem como ir para o céu. Você vai ter que tirar essa frase. Ou então você vai anular o sacrifício de Cristo no Calvário. Veja que o Calvário, veja que a Páscoa é um significado muito profundo. Então vai além de coelhinhos e de ovos e de festas. Vai além de uma igreja, vai além de um homem qualquer ter dado sua vida, sacrificado. Foi o próprio Deus que disse: eis aqui venho. Porque ele viu que sacrifícios de touros, de bodes, de animais não dava conta. Então ele disse: eis aqui venho. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Tira aquelas coisas que foram somente temporárias
e estabelece o próprio Deus manifestado em carne humana. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aleluia. Glória a Deus. Bom, na mensagem Perfeição, o profeta de Deus lê Hebreus 10, versículo 1, e diz assim, no parágrafo 28, e eu quero que vocês fiquem bem atentos, alguns trabalharam hoje, mas a maioria não. Você deve estar bem descansado. Agora, Deus, no princípio, requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, ele disse, sede vós perfeitos. Como Deus que está nos céus é perfeito, e a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza que não perderam isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem ou em sua presença com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse, sede perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. Piedade, ser como Deus. A Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se achegavam. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. E vocês vão ver que aquele véu do templo vai ser um dos tópicos que eu vou falar, que eu creio que vai ser amanhã à noite, o que o Calvário significa para mim e para você. Porque no domingo à noite eu quero falar sobre os resultados do Calvário, e no domingo pela manhã sobre a família. Você vai ver que aquele véu que foi colocado no templo que Herodes reconstruiu, o qual era o templo de Salomão, havia aquele véu que separava Deus do homem. E nós cantamos muitas vezes um corinho na igreja que eu congregava, o véu que separava, já não separa mais. Lembram dele? Lembram dele, né? Então, esse véu era exatamente o que dividia o homem da presença de Deus. Mas vocês vão ver lá em Mateus 27, 50, 51, que quando ele expirou, entregou o seu espírito, o véu do templo rasgou-se, de alto a baixo. Diz o profeta, quando o véu rasgou, Deus estava dizendo para o ser humano, já não tem mais nada que separa nós. Porque ninguém podia entrar ali a não ser Arão, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue. Aí vocês vão entender o porquê do versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus, que diz, e tendo, irmãos, ousadia. Vê? Por que ter ousadia? Exatamente por causa da leitura anterior que nós lemos, que ele aperfeiçoou para sempre e que ele não lembra mais dos nossos pecados. E que o véu do templo se rasgou e então não há mais separação entre nós e Deus. Até ali havia, até o Calvário havia uma divisão, mas quando foi rasgado o véu, isto é, o pecado foi tirado. O que separava, o motivo do qual não deixava eu chegar diante de Deus, eu não entrar no santuário, foi tirado, foi arrancado. Cristo expirou no Calvário, o véu da sua carne. Ela era somente um indicador. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei, ou guardar as leis, ou sob as sombras da lei, poderia ser perfeito. Por isso que o guardar do sábado, não comer carne de porco, o guardar o domingo, o guardar isso, o não comer carne na sexta-feira, o não... Não, isso não traz perfeição, isso não traz salvação. Ninguém.
Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Mas o nosso julgamento sempre é: eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. Não. Em primeiro lugar, deixa eu te dizer, se você vivesse até os 80 anos, até os 100 anos, e você nunca cometesse nada, você ficasse enclausulado num convento, num mosteiro, lá, seja das carmelitas, seja o que for, e você nunca fizesse nada de errado, e nunca tivesse nenhum pensamento errado na tua vida, você morreria e iria para o inferno. Isso eu estou dizendo o que o irmão Branham diz nessa mensagem de Hebreus. Você iria para o inferno. Porque você já nasceu em pecado. Você precisa do Calvário. Por isso que eu disse, a vida eterna é exclusiva do Calvário. Exclusiva de Deus. A tua vida só vai começar quando você encontrar o Calvário. Ali começa a tua vida, verdadeiramente, você passa a viver quando você encontra o Calvário, você encontra Cristo. Você encontra aquele que foi perfeito. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer. Parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido, nada pode fazê-lo. Mas então, pastor, por que nós não vamos ao cinema? Por que nós não fumamos? Por que nós não bebemos? Nós fizemos isso porque nós fomos salvos. Isto é, nós não fizemos isso porque nós somos salvos. Quando eu não era salvo, eu fazia isso. Quando eu estava morto, eu fazia isso. Mas a partir de que eu encontrei o Calvário, eu não faço mais isso. Não para me salvar, eu não faço porque Ele me salvou. Amém? É diferente, vamos colocar o mérito aonde realmente merece o mérito. Em Cristo, em Jesus. Aleluia, no que Ele fez. Nada pode fazê-lo. Aí, irmãos, isso me deixou assim tão feliz, sabe por quê? Diz o profeta: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Mas Paulo, dizer uma coisa dessa, deixar a doutrina de Cristo, Paulo? Aí diz o profeta, deixando a doutrina. Sim, nós temos a doutrina de Cristo. Nós cremos que Ele era o Filho de Deus, nasceu da Virgem. Nós cremos nisto, todas essas coisas. Aquilo é simplesmente maravilhoso. Mas deixando aquilo, vamos seguir em frente à perfeição. Puxa, eu gostaria de ter voz de arcanjo agora, para trazer isto a um lugar onde vocês pudessem ver isto. Agora ele diz, deixando toda a doutrina de Cristo. Todos os teólogos, todas as teologias que sabemos, tudo sobre a deidade de Cristo, como Ele foi Deus feito carne, todas essas outras coisas, vamos deixar. Aí o outro diz, não, eu tenho a doutrina certa. A minha doutrina é melhor do que a de vocês, por isso eles vão se salvar pela minha doutrina. Não é isso. Foi Cristo. Se doutrina salvasse, deixando, diz o profeta, não, mas a minha doutrina é a doutrina da deidade. E quem não crê na minha doutrina, então é virginécia. Quem não crer nesta etapa da mensagem é virginécia. Não é assim. Você tem que crer em Cristo. Você tem que encontrar o Calvário. Quem está procurando ainda alguma coisa para tentar achar a perfeição, é porque não encontrou o Calvário ainda. Mas quando essa pessoa encontrar o Calvário, ele não vai mais se preocupar se deixou, se não deixou o trono, se deixou, se tem ou se não tem mais sangue, se o tempo terminou ou não terminou, se a graça terminou ou não terminou, se é terceira puxada ou segunda, ele não vai estar mais preocupado com isso, porque ele encontrou o Calvário. Mas quem não encontrou está atrás ainda dessas coisas. Mas você precisa ser perfeito.
Mas você não vai encontrar perfeição em você. Você vai encontrar perfeição em um homem chamado Jesus. E você precisa entrar neste homem e cumprir com Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão. Eu achei que era na doutrina B, na doutrina C, na doutrina A, na doutrina da terceira puxada. Não, é em Cristo Jesus. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordem da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeria. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer, ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecados, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira, e Deus não poderia tomar o homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro na presença de Deus. O arcebispo, nascido neste mundo, era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Mas isso é o irmão Brana que diz. Não, abra em Salmo 49 e vamos ver o que é que Deus diz. Mas por que que não pode? Por que que não pode? Porque eu e você... Como posso eu pagar uma dívida se eu também estou empenhorado? Como posso eu tirar você do SPC se eu também estou no SPC? Como posso eu saldar a tua dívida se eu também não tenho dinheiro? Também estou endividado. Isto é, se você está em pecado, eu também estou. Então como é que eu posso perdoar ou como é que eu posso te salvar se eu também estou perdido? Não, mas me ajuda a achar o caminho. Não, mas eu também estou perdido. E eu ouvi uma frase num carro: não me siga, eu estou perdido. Numa frase num carro atrás, não sei se você já leu, atrás de um carro, nessas coisas: não me siga, estou perdido também. Aí você vai ver o Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Ninguém tinha condições, ninguém tinha fundo. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Quer dizer, você ficou penhorado, você estava na bodega do diabo penhorado porque você perdeu tudo. Você ficou falido e só tinha um parente seu que podia pagar a conta. Um que fosse rico, um que tivesse condições, um que nunca foi penhorado, um que nunca teve nenhuma dívida, um que tinha realmente fundo para sanar a tua dívida, e ele veio e pagou o preço. Porque era exatamente o que a lei requeria. A lei requeria exatamente alguém que viesse e pagasse a conta e morresse, mas não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, não podia ser um querubim, tinha que ser um parente, um que viesse de sangue. Mas sangue de judeu não podia porque estava contaminado, sangue de gentil não podia porque estava contaminado, sangue de samaritano não podia porque estava contaminado, e nós não fomos salvos por nenhum sangue humano. Diz o profeta: a hemoglobina está nos genes do macho, e Deus criou no ventre de Maria o óvulo e injetou os seus genes de vida, e ali formou um corpo que tinha o sangue de Deus. Aquele sangue de Deus é que foi o preço para pagar. Por quê? Aí o profeta vem na mensagem hebreu e diz assim: ele foi o único. Para começar, Deus requeria morte para perdoar o pecado. Tá. Aí diz o profeta assim: vamos dizer então que você morre. Morreu. Para começar, antes de você morrer, Deus requer que você se arrependa. Deus quer que você seja perdoado enquanto você está vivo. Então, para você
pagar o preço, você teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte. E você morrendo, como é que você vai pagar o preço? Não tem jeito. Mas Cristo, diz o profeta, foi o único que pôde dizer assim: eu dou a minha vida e eu posso reavê-la de volta. Eu posso morrer e ressuscitar de novo. Eu posso ir lá, pagar o preço e voltar de novo. Amém. Em outras palavras, quem ia lá no inferno não podia voltar mais, porque ficava preso pelo diabo. Mas Jesus, ele disse: eu posso ir lá no inferno e depois voltar de novo. Aleluia. Aleluia. Aí ele foi lá, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, voltou de novo triunfante, dizendo: está pago. Aleluia. O homem foi encontrado culpado do pecado. E o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. Estou lendo aquele dia no Calvário 28. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, diz o profeta. Por quê? Ele ordenou isso desta maneira, que a pena seria tão grande, que nenhum homem poderia pagá-la, para que ficasse exclusivo dele. Só eu posso pagar. Quer dizer, eu fiz uma conta que ninguém de vocês pode pagar. Nesse dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão ficar separados de mim. Mas eu dou um jeito. Eu tenho condições de pagar. E se eu pagar, vocês vão ficar livres quando vocês me encontrar. Observe: o sangue de touros e cabritos não funcionaria, visto que era fraco. Agora vamos ler começando mais ou menos com o versículo 12. Muito bem: o sangue de touros e cabritos não poderia funcionar, tampouco poderia espiar. Mas este, estou lendo o versículo de Hebreus capítulo 12. Aí diz o profeta assim: que homem, mas este. Que homem? O bispo? Não. O papa? Não. Mas este, oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escábelo de seus pés. Vocês estão prontos? Estão prontos para a palavra? Ouçam isto depois, quero que a deixem se aprofundar. Ouçam atentamente isto. Porque com uma só oblação, não anualmente, não reavivamento após reavivamento, não reunião após reunião, não dia após dia, mas com uma só oblação, aperfeiçoou. Aí o irmão Brana abre parênteses assim: eles aperfeiçoaram? Ele aperfeiçoou. Com uma só oblação aperfeiçoou. Esse é o requisito de Deus para sempre, os que são santificados. Aleluia. Aí está. Esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Ele absolutamente com seu próprio sangue, meu Deus, comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Assim sendo, em Cristo, nós encontramos sem culpa. Aleluia. Glória a Deus. Sem culpa. Meu Deus. 115. Como chegamos à perfeição? É isto que queremos saber. Cristo é perfeito. Deus carregou sobre si toda nossa iniquidade. Deixa isso entrar lá dentro, lá no teu coração. Deus carregou sobre si toda nossa iniquidade. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Acabou. Encerrou para sempre, uma vez por todas. Aleluia. Este é o corpo que queremos chegar. Aleluia. Este é o corpo. Por quê? Se você está naquele corpo, você nunca verá o julgamento.
Meu Deus, mas pastor, eu estou no corpo da igreja A, estou no corpo da igreja... Não, chegar ao corpo da igreja, você pode chegar. E existem requisitos para você chegar no corpo da igreja. Os requisitos para você chegar no corpo da igreja é ser dizimista, ser frequentador, tomar a ceia. Aí você está no corpo da igreja, fazer o lava-pés. Mas, para entrar no corpo de Cristo, tem um requisito que é o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, meu Deus, é aonde você vai entrar, porque batismo quer dizer imersão. Você foi batizado no corpo através do Espírito Santo. E quando você é colocado no corpo, você entrou no corpo. Então Deus não te vê mais, mas Ele vê o corpo de Cristo. E quando Ele vê o corpo de Cristo, Ele tem que te ver perfeito. É quando você é batizado com o Espírito Santo. Por isso que Páscoa não é coelho, não é ovo, não é festa, não é nada disto. É morte, aleluia, ressurreição, uma nova vida nascendo, aleluia. É você morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É renascimento, é ser vivificado. Aleluia. Não é se você crê na doutrina A ou na doutrina B, mas eles não creem, nós temos essa totalidade, porque eles não creem nessa parte aqui, misericórdia, deixando as doutrinas de Cristo, deixa para trás, vamos seguir para a perfeição. E você quer ser perfeito? Entra em Cristo. E quando você entrar em Cristo, você vai estar na doutrina correta, porque o corpo de Cristo é a doutrina correta. Não vamos colocar mérito sobre um pregador, não, porque ele prega a doutrina certa, então eu estou crendo, e aí então, não vamos colocar mérito em cima de nenhum pregador, não vamos colocar mérito em cima de alguma igreja, não vamos colocar mérito em cima de um pontinho de doutrina, vamos colocar mérito nele, vamos dar mérito a quem merece. Ele tomou a morte, aleluia, ele tomou a chave, o domínio, o controle, aleluia. Assim sendo, em Cristo, nos encontramos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão, não é nada que você tenha feito, é o que Deus fez por você. Nós estamos agora, se fomos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Aí você diz, então pastor, tu não crê em santidade, em fazer isto, em obedecer, meu Deus, se você não faz isso, você nunca foi salvo. Então você acha que não tem problema beber, fumar, jogar? Não, isso não é o pecado, isso é atributo do pecado. Se você faz isso é porque você nunca foi salvo. Você não crê em santidade, pastor, se você não se santifica, você nunca foi salvo, porque aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia. Só que essa santidade não vem de você, vem do Espírito Santo em você, e você só faz isso porque Ele está em você, aleluia. Meu Deus, não existe monte santo, mas um Deus santo, não existe uma igreja santa, mas um Deus santo na igreja. Como você entra nisto? Meu Deus, você nunca provará a morte, você estará livre de toda a morte. Quando você entrou no corpo de Cristo, você estará livre de toda a morte, de todo julgamento, de todo pecado, de tudo mais, quando você estiver naquele corpo. Como você entra nisto, pregador? Se unindo a este tabernáculo? Você ainda está perdido. Oh, meu Deus, aqui o William Branham chega ao ponto culminante, se unindo ao tabernáculo Brana. Ele disse, não, ainda você está perdido. Ele descartou o tabernáculo Brana, como nós descartamos o nosso também, aleluia. Meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Você ainda está perdido, de qualquer forma não poderia se unir a isto. Nós não temos nenhum livro. Como entramos nisto? Se unindo a alguma igreja? Não, Senhor. Como você entra nisto? Você é nascido nisto. Não, eu consegui me unir à família Pisoni. Não, eu nasci um Pisoni.
Eu nasci dentro da família Pisoni. Eu não me uni a ela. Eu nasci ali dentro e ninguém pode dizer que eu não sou um Pisoni. Você não se une à igreja, você nasce em Cristo. Pelo novo nascimento, pelo batismo do Espírito Santo. Aleluia! Você nasce, você tem DNA dele dentro de você. Aleluia! Ele te gerou pela palavra. Aleluia! Ele te gerou pela palavra. Você nasceu nesta igreja. Você não veio e se uniu, colocou o teu nome lá no cartão de membro. Não, você nasceu de novo pelo Espírito Santo. O que? 1 Coríntios 12. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Através do batismo com o Espírito Santo, somos batizados naquele corpo e estamos livres do pecado. Deixa eu ler aqui. Deus não te vê mais. Ele vê somente a Cristo. Agora eu estou entendendo o porquê da perfeição. Agora eu tenho que tirar esse negócio assim, mas ninguém é perfeito. Peraí. Ué, ninguém é perfeito. Como ninguém é perfeito? Tu está querendo dizer que ninguém vai para o céu? É porque você ainda... Quarto selo. O diabo... Sua vida, aquele que tentar ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Renda, deixe os seus egos. Obrigado, Pai. Santifica-nos, limpa-nos. Encontramos perfeição. Encontramos perfeição. Há perfeição. Há perfeição na terra. Há perfeição. Há perfeição. Há perfeição em Cristo Jesus. Eu encontrei perfeição. Eu encontrei. Não encontrei em nenhuma igreja, mas encontrei perfeição em Cristo. Num homem chamado Jesus. Não encontrei perfeição em nenhuma mulher, em ninguém. Eu procurei em todas, mas não consegui. Em nenhuma igreja, mas em um homem, entre mil achei um. Achei eu, achei ele, Cristo, o Cordeiro. Ele é perfeito, ele é digno, ele é o único. E nele nós achamos perfeição. Nele você encontrou perfeição. Nele você pode ser chamado perfeita noiva. Nele você não tem mais julgamento. Nele você não tem mais condenação. Nele você não tem mais nada de errado. Então não saia dele, não saia dele. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Continue abençoando teus filhos. Vamos ter amanhã à noite, Pai. Que teu Espírito Santo conceda graça o suficiente para ministrarmos tua palavra. Teus filhos venham com o coração aberto, com as mentes livres, sabendo que eles têm um livre acesso através do sangue de Cristo. Que nada venha lhes impedir, nada, nada, Senhor. Que eles possam ter ousadia, em nome de Jesus Cristo. Guarda o teu povo, guarda eles no caminho, pois eles estarão indo aos seus lares. Proteja cada um, livra de todo mal, de todo perigo. Que tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Saúde o teu irmão, diga para ele: Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã.